Fim da linha. PRF apreende ônibus com placas clonadas. Fogo. Bandidos incendeiam ônibus em BH e no Espírito Santo. Alta temporada e acidentes. O casamento de fim de ano. Acidentes com ônibus deixam mortos em São Paulo. Mais uma vez. Acidente com ônibus da Novo Horizonte deixa ferido na Bahia. GTA Salvador. Homem rouba ônibus da plataforma Transportes. Rock Balboa. Boa Esperança invade a academia de boxe em Belém. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. No Rio Grande do Sul, um ônibus DD da Colombi Turismo tombou em Machadinho após sair de um hotel. Segundo informações, o motorista saiu do local e perdeu o controle da direção. Os bombeiros informaram que alguns passageiros apresentaram escoriações pelo corpo. As causas estão sendo investigadas. Em Rosário do Sul, fim da linha para os piratas do asfalto. A PRF apreendeu um ônibus com placas clonadas na BR-290. O veículo seguia transportando 100 mil maços de cigarros contrabandeados no bagageiro. Para tentar enganar a fiscalização, o veículo usava placas de outro coletivo. O ônibus original, de Criciúma, Santa Catarina, estava com restrição judicial e proibido de operar. O licenciamento estava vencido. O homem de 30 anos, é de Forquilinha, já possuía antecedentes criminais por estupro de vulnerável, contrabando e descaminho. Em Santa Catarina, um ônibus da Transtusa pegou fogo em Joinville. O caso aconteceu no bairro Quiriri. O veículo apresentou um problema mecânico e o fogo logo se iniciou. Ninguém ficou ferido e todos conseguiram descer em segurança. No Paraná, um ônibus da Italianinha Tour bateu contra um carro na BR-277 em Cascavel. O motorista que dirigia o carro infelizmente faleceu. O coletivo era fretado e transportava trabalhadores. O carro seguia no sentido contrário e, ao fazer uma ultrapassagem em pista simples, deu de frente com o ônibus. O carro em seguida até capotou. A PRF informou que 3 pessoas no ônibus ficaram feridas. A PRF também disse que no local podem ser feitas ultrapassagens, mesmo sendo pista simples. Complicado. Em Minas, um ônibus da empresa CMW colidiu contra um caminhão na rodovia Fernão Dias, em Itapeva. A concessionária que administra o trecho atendeu à ocorrência. O coletivo bateu na traseira do caminhão, que adentrava na rodovia no sentido São Paulo. O impacto foi tão grande que o caminhão tombou. No caminhão, o motorista teve ferimentos leves e no ônibus, algumas pessoas ficaram feridas. Em Igarapé, um ônibus metropolitano pegou fogo. O veículo operava na linha 333, via Roseira, Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas por extintores. É o terceiro ônibus dessa linha que pega fogo em apenas um ano. Em BH, bandidos incendiaram um ônibus em Venda Nova. O veículo da linha 621, estação Venda Nova, Lagoa, ficou totalmente destruído. Segundo a polícia, 3 marginais ordenaram que todos descessem e ainda deixaram um bilhete. O bilhete solicita melhorias no presídio Formiga, na região centro-oeste de Minas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. No Espírito Santo, bandidos também colocaram fogo em um coletivo. O caso aconteceu com o ônibus do Transcol em Cariacica. Bandidos armados pararam o ônibus e atearam fogo no coletivo. Não há informações de feridos. No Rio, um ônibus da Petroita pegou fogo em Petrópolis. O coletivo ficou destruído e as chamas atingiram a rede elétrica. A Petroita, junto de sua empresa irmã Cascatinha, coleciona reclamações dos moradores. As causas estão sendo investigadas.
Em Belford Roxo, um homem morreu atropelado por um ônibus da Santo Antônio. Um idoso de 85 anos foi a vítima e, pasmem, o corpo ficou 14 horas na rua. Ele só foi removido após a chegada do IML de Nova Iguaçu. O acidente aconteceu por volta de 4 horas da tarde e os bombeiros só foram chegar perto das 6. Testemunhas informaram que o idoso não olhou para os lados e foi atingido em cheio pelo ônibus. Ocorreu recentemente na região uma mudança de mão no trânsito, provocando mais acidentes que o normal. Começou o fim de ano e com ele vem a alta temporada e, consequentemente, o número de acidentes aumenta pelas estradas. Em São Paulo, um acidente envolvendo um LD da Ivitur e um caminhão deixou 2 pessoas mortas em Porto Feliz. Segundo os bombeiros, o coletivo seguia de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para o Brás. 4 pessoas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelos bombeiros. Toras de madeira do caminhão caíram sobre o ônibus. O motorista e um passageiro foram as vítimas do acidente. Em São Lourenço da Serra, um ônibus DD da Lídia Turismo, com a identidade da Buser, deixou 2 pessoas feridas e o motorista morto na rodovia Regis Bittencourt. A Artéries Regis e os bombeiros atenderam a ocorrência. O coletivo seguia de Criciúma para São Paulo. O motorista ficou preso nas ferragens e chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Outros 38 ocupantes não ficaram feridos. As causas estão sendo investigadas. Tanto a NTT quanto a Buser se manifestaram por meio de nota, lamentando profundamente o caso. No caso da Buser, a empresa disse que o ônibus não estava a serviço da plataforma e que foi descredenciado recentemente. A empresa segue à disposição das autoridades competentes. No litoral do estado, o rebaixamento do Santos Futebol Clube pela Série A do Brasileirão deixou como rastro vários ônibus incendiados. Pelo menos no mínimo 4 veículos foram alvos dos torcedores, revoltados com a queda do clube. Alguns ônibus não foram queimados, porém depredados. O rebaixamento foi determinado na última rodada, após o time perder de 2-1 para o Fortaleza, na Vila Belmiro. Em Embu das Artes, 2 ônibus da Pirajussara colidiram. O caso aconteceu na Avenida Rotary, sentido Tabuão. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Em Guarulhos, uma colisão entre um ônibus da IMTU e um carro deixou 3 pessoas feridas. O caso aconteceu na saída do Terminal Pimentas. Um dos feridos estava no carro e outros 2 estavam no ônibus. Em Ribeirão Pires, um ônibus da JSL atingiu uma motocicleta. 2 irmãos, identificados como Lucas Lima Pereira, de 23 anos, e Anderson Lima Pereira, de 27 anos, faleceram no local. O SAMU foi acionado e constatou os óbitos no local. Que Deus conforte a família. Na capital paulista, um ônibus metropolitano da empresa Miracatiba e um carro colidiram. O veículo operava na linha 339, Itapecerica da Serra, Jardim Vitória, São Paulo, metrô Capão Redondo. O motorista que dirigiu o carro foi socorrido pelos bombeiros com escoriações pelo corpo. Na Zona Leste, um micro-ônibus e uma moto colidiram na região do Arthur Alvim. O condutor da moto ficou ferido e foi levado para um hospital da região. No Jardim Nakamura, um ônibus da Metrópole Paulista que fazia a linha 6013/10, Jardim Nakamura, metrô Santo Amaro, perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma borracharia. Um adolescente que estava passando pela região foi atingido. O estado de saúde e a identidade não foram revelados. A SP-Trans está apurando o caso através do Programa de Redução de Acidentes. E no corredor do ABD, uma cena chamou a atenção de moradores da linha 278P. Um veículo da Next Mobilidade estava com uma das barras de apoio para os passageiros solta. Apesar de ser um problema pequeno, se, por exemplo, o ônibus freia bruscamente, podem acontecer acidentes graves. A IMTU, em nota para o portal Diário do Transporte, notificou a empresa para retirar o veículo de circulação.
Já a Next Mobilidade disse que tirou o ônibus de operação para fazer os reparos. O problema já foi resolvido e o coletivo voltou para as ruas. Na Bahia, dia de cão, principalmente em Salvador. Um homem deu uma de CJ, incorporou o modo GTA e invadiu a garagem da plataforma Transportes, roubando um coletivo da empresa. Segundo a PM, o fato aconteceu de madrugada. Agentes foram chamados e criaram um bloqueio. O veículo foi interceptado e o homem foi preso. Meu Deus. O bandido afirma que seguia com o coletivo para um desmanche no interior da Bahia. E olha, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece em Salvador. O pessoal por lá tá jogando muito GTA, hein? Viram o trailer do GTA 6 e estão antecipando as novidades do game. Ai, meu Deus. Na garagem da OT Trans, um incêndio em um terreno ao lado assustou moradores e motoristas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido, porém alguns ônibus foram levemente danificados. Em Alagoinhas, um motorista da Alagoinhas Transportes passou mal e perdeu o controle da direção e atingiu um comércio no centro da cidade. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves. A linha do ônibus e o número de passageiros a bordo não foi informado. As causas estão sendo investigadas. E no sul do estado, aconteceu mais uma vez. Um ônibus da Novo Horizonte bateu contra um carro em Vitória da Conquista. O veículo operava na linha Vitória da Conquista, Barra do Choça. Segundo o SAMU, o motorista do carro teve ferimentos leves e passa bem. Pra gente finalizar, Rock Balboa. Um ônibus da Boa Esperança invadiu uma academia de boxe em Belém. Felizmente ninguém ficou ferido. Porém, tanto a fachada da academia, tanto o ônibus ficaram bastante danificados. Esse caso aconteceu de madrugada. Certamente o motorista pode ter passado mal e perdeu o controle da direção. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.